sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a questão nacional este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Muito bom dia, estamos então para mais uma edição desta feita do Também Somos Gente. Língua bifurcada para a semana, já com a Maria José. Desta feita temos Também Somos Gente com uma senhora chamada, tem um nome muito chique. Chama-se Maria Bianchi Tedim. Correto. É natural de Santo Tirso, diz ela que era o hospital que estava mais próximo, a gente já lá vai. Licenciada em Direito, aqui em frente. Não sei se era aqui quando tu te licenciaste. Pós-graduação em Medicina Legal. Uau! Quem te deu aulas foi o... Como é que eles chamam? Pinto Costa? Pinto Costa, claro. Muito bem. Formação artística. Tem um curso de Teatro e Cinema. E já fez N trabalhos. Eu não vou dizer os trabalhos que ela fez, porque isso vai ser assunto da nossa conversa. E eu começava a dizer... Olha, de onde é que vem este nome tão... Bianchi... Bianchi parece o Bianchi Prata. É teu irmão? Não. Pronto. Não. E Tedim, de onde é que vem isto? De onde é que tu és? Isto é assim, os apelidos que são estrangeiros vêm da minha ascendência por parte do meu pai. Bianchi, porque a minha bisavó era italiana, portanto Bianchi, que depois emigra para o Brasil, daí eu sou Antonieta, sou Maria Antonieta, e a minha avó é brasileira, e o Tedim também é do meu pai, que dizem que é da ascendência alemã. Mas isso é uma incógnita, ninguém tem a certeza. E como é que se diz Tedim em alemão? Não sei, não faço ideia. Deve ser giro. Tu, quando me deste informações sobre a tua pessoa, também disseste era o hospital que estava mais próximo, estava a 15 km. Então isto quer dizer que tu não és santíssimo? Não. Eu morava em São Mamé do Coronado, que é relativamente próximo da Maia, e como ainda vivíamos muito isolados, o hospital mais próximo era Santirce ou era Porto. Mas como Santirce tinha menos movimento, meu pai achou que era muito mais rápido chegar a Santirce. E portanto eu nasci no hospital de Santirce. Eu e o meu irmão gêmeo. Tens um irmão gêmeo? Eu tenho um irmão gêmeo, que ninguém contava com ele, que é o mais interessante. Porque... Não havia ecografias na altura, não é? Exatamente. E, portanto, o bater cardíaco era em simultâneo e toda a gente achava que era só uma criança. Eu nasço à meia-noite, do dia 24 de novembro, e passado uma hora, o médico diz à minha mãe, atenção que tem outra criança. Portanto, apareceu o meu irmão, que para todos os efeitos, nasceu no dia 25. E somos gêmeos. Weird. Very, very weird. Olha, nessa terrinha de São Mamé de Coronado, viveste lá até quando? Eu vivi lá, eu entretanto depois estudei no Colégio das Teresianas também em Santirce, lá está pela mesma razão da proximidade de ser mais rápido. Depois eu fiz o nono nesse colégio, depois passei para as Caldinhas, o Instituto Nuno Alves, o tão famoso instituto, que há muitos nomes notórios que passaram por lá. Eu também, portanto, note-se. Note-se, Bianchi Tedim. Exatamente. E, portanto, estive lá até ao 12º e depois vim para o Porto. E, portanto, na altura ainda vivia em São Mamede e saí com os meus 25 anos, talvez, não sei. Eu, como estou meio gripado, agora estou em dúvidas. Tu disseste que estudaste num colégio de freiras? Correto, muito bem. E como é que é? Como é que é, Olha, como é que a mulher que eu conheço à minha frente, que tem à minha frente, que não é nada católica? Não, enganas-te. Católica no sentido... Ok, está bem, depende da conotação que se diga. Sim. Como é que se vive depois num Olha, isto é assim, também temos que considerar a idade que eu tinha, ok? Então é verdade. E, portanto, reportando-me há muitos anos atrás, eu digo-te que estudar num colégio de freiras teve aqui algumas descobertas muito interessantes, outras menos boas, claro, digamos, não é? Mas tinha uma coisa muito gira que até hoje que eu mantenho, foram as amizades. Eu ainda hoje mantenho as minhas amizades de há 40 anos que foram realmente do colégio. E isso é uma mais-valia como pessoa. Depois tinham aquelas situações mais caricatas, não é? Porque tu estás num colégio em que tens que seguir as regras e, portanto, mais desafio dás, não é? Então Naquela idade, não é? Não há regras. Não há regras, portanto.
digamos que o facto de ter essa conotação católica na altura a mim não me dizia nada. Apenas era aquela obrigatoriedade que tínhamos mais ou menos meia hora em que rezávamos e tínhamos que ir às missas e não sei o quê. E a oração antes da refeição. E pronto, essas coisas. Não tenho assim muito... Notava que havia alguma rigidez quando ouvia outras histórias de liceus. Em que tudo era muito mais fácil, em que se faltava, que se chegava atrasado, que eram coisas que era uma realidade completamente diferente para mim. Até porque, como eu vivia não na cidade, em Santiago propriamente dito, eu não tinha aquela situação que eu via, e aí digo-te, tinha alguma inveja, digamos, que era as minhas amigas dizerem assim, olha, vamos tomar café, vou tocar à campainha. Eu dizia, campainha? Mas o que é isso? Porque eu vivia numa quinta completamente isolada. Portanto, havia que sinetas? Eu não sabia o que era ir ao lado convidar alguém para ir tomar café, porque não era essa a minha realidade, até porque tenho um irmão gêmeo, e tenho uma irmã mais velha que faz diferença de 2 anos e, portanto, a nossa convivência era em casa. Os amigos iam todos lá para casa e não nós na casa dos outros. E, portanto, eu cresci assim um bocadinho. Agora, tenho muito boas memórias e participo quando tenho oportunidade nas festas do colégio e são fantásticas, reencontrar-se e vês aquelas pessoas... As pessoas que tiveram com interna? Não, eu ia e vinha todos os dias, apesar de que na minha altura havia internato, e ainda sou da época que os rapazes só podiam ir, portanto, até ao atual 7º ano. O meu irmão andou sempre comigo na mesma turma e ao 7º ano ele teve que sair porque os rapazes não podiam continuar. Vá lá, o que é que pode acontecer? Portanto, ficaram só raparigas até ao nono. Daí apareceu, o Silberto mudou-se, barrigas de freira. Exato. E depois eles descobriram que os rapazes tinham que ir embora mais cedo. Pronto. Mas tinham os padres. Tínhamos os padres depois das caldinhas, que curiosamente os padres das caldinhas davam-se muito bem com as teresianas e muitas vezes eram eles que iam lá ao colégio celebrar a missa. Portanto, havia aqui já um complô, digamos. Havia sempre homens. O homem tem que mandar, isto é horrível. Eu odeio estas coisas. Não, o patriarcado é uma coisa que me chateia. Licenciado em Direito porquê? Porquê que não foste outra coisa? Sim, porque depois foste buscar outra coisa. Olha, isso é uma questão pertinente, de facto, porque eu venho de uma família maioritariamente de artistas e, portanto, nada diria que eu seguisse a carreira de advocacia. Mas era aquela altura e ainda hoje eu acho que se devia mudar aqui um bocado este sistema de ensino, porque eu acho que a maior parte dos miúdos, porque considero miúdos, não têm a noção de quando chega ao 9º ano, fim ao 9º ano, tem que decidir entre letras e ciências. A maior parte das vezes nós não sabemos. E, portanto, eu segui letras, porquê? Porque não tenho jeito para a matemática e tudo que era ciências a mim dava-me dores de cabeça. Mas, ok, vou para letras. Entre letras, o que é que tinha? História. Ok? E disse, bom, História, até porque o meu pai é escultor e, portanto, eu pensei, bem, História da arte e tal, e não sei o quê, pronto. Exatamente como o meu irmão, tal e qual. Portanto, o meu irmão entra em História, na faculdade, na Portucalense, abre ela no 1º ano, e eu também entrei para História, mas também entrei para Direito. Eu, ok, pronto. Mas como a minha maior parte de amigos entrou para Direito, eu disse, ok, vou nesta fornada, vou para Direito. Então não foi nada em particular. Foi quase mais influenciada pelos amigos propriamente. Completamente. Tanto é que eu todos os anos queria desistir. Porque realmente achava um curso muito teórico, extraordinariamente teórico, maçudo e que tu tinhas muito que te dedicar. Muito ler. Muita memória. Por isso foi bom, porque eu realmente exercitei muito a minha memória e isso deu-me alguma vantagem. De resto, não. Todos os anos eu quis desistir. Tem uma coisa que eu nunca seria. Adoro a advocacia. Adoro conhecer leis. Sim, adoro ver quando vês aqueles filmes de julgamentos. Aquela argumentação que se vai buscar isto e que eu lá aquilo, estou. sim. Mas era péssimo como estudante de Direito porque eu não sei fixar nada. Pois, a dificuldade é essa. Portanto, sou-te honesta, tive alguma dificuldade em fazer o curso, mas fui-me arrastando, ok? E, portanto, depois na altura também fui mãe e a coisa atrasou mais um bocadinho, fui complementando, mas depois tive um percurso muito interessante durante o curso de Direito, que foi ter descoberto a disciplina de Medicina Legal. É isso que eu te ia perguntar, porque depois fizeste uma pós-graduação em Medicina Legal. Exatamente, ou seja, na Portugalense nós tínhamos essa cadeira e era obrigatório assistirmos a 3 autópsias. Ora bem, o que é que aconteceu? Nessa altura eu já fazia alguns trabalhos ligados à moda e estava em Lisboa. O que é que eu pensei? Bom, durante um ano
quando houver oportunidade, vejo uma autópsia e pronto, ok, a coisa há de correr, porque eu tinha um certo receio, aliás, bastante receio. Só sei que realmente, numa das alturas que regresso de Lisboa, e os meus colegas dizem, Mário, tu estás tramada, porque vais ter que ver as autópsias sozinha. Não, é impossível, eu não quero, eu vou desistir disto. Mas tem que ser, senão não vais a cadeira. Bom, mentalizei-me, vou eu para uma primeira, aqui no Instituto de Medicina Legal, e a primeira foi assistida e foi feita pelos alunos de Medicina. O que é que isto tem? Tem que, quando é com os alunos de Medicina, as autópsias demoram muito mais. Portanto, mais tramada eu estava, não é? Muito mais, porque também estão a ser seguidos e estão a levar É indicações. uma aula, digamos, portanto, Exato. não é propriamente só com os profissionais que estão habituados e fazem, ok, não sei o quê. É mesmo, muito mal! É mesmo como se vê no CSI, esquarteja-se assim a pessoa. Faz aquilo assim. Quer dizer, digamos, claro que depois nos filmes tu acabas por ter algumas coisas muito mais teatrais, mas na prática a coisa vai dar ao mesmo, não é? Eu perguntei-te, essas autópsias é engraçada porque eu tinha um colega meu, e tenho, não sei onde é que ele para, que ele fez Belas Artes. E as Belas Artes também têm que ver uma autópsia por uma questão de musculação. Da anatomia, ok, faz sentido, claro. E ele foi a comer uma maçã. Segundo ele conta, muitos Mas colegas... conseguiu mastigá-la ou não? Na boa. Segundo ele conta, os colegas diziam que foram saindo porque fazia-lhes impressão o barulho de ele da estar maçã. a comer a maçã enquanto o outro estava para lá a abrir costelas e não sei o quê. Exato. Não, mas a primeira dei muito mal mesmo, muito mal, e disse, meu Deus, como é que eu vou aguentar isto? Pronto, mas tive que a fazer. A segunda, já eu de facto estava sozinha com um colega de medicina dentária. E portanto comecei a ver as coisas de outra maneira, a ter uma curiosidade imensa no comportamento humano, sabes, do estar lá tudo marcado. Como é que o corpo te diz alguma coisa? Exatamente, como é que o corpo reage a tudo. Então só me tralhava com perguntas. Eu só sei que ele que estava, cala-te, não faças mais nenhuma pergunta, que eu quero sair daqui, nunca mais saímos daqui. Pronto, e então comecei a perceber que realmente gostava imenso daquilo. Portanto, e depois fiz acabar. Porque são aquelas coisas que é assim, ou gostas ou não gostas, não se faz sacrifícios. Ou gostas ou detestas. Exatamente. E então o ilustre Pinto Costa, de quem nutro uma considerável estima e uma admiração profundíssima. Igualmente, pessoa extremamente, o Pinto Costa. É um elogio aqui em direto. E então deu-me a oportunidade de ainda não ter acabado o curso de Direito e já poder fazer a pós-graduação, porque eu realmente vibrava e portanto fiz. O que é que não seguiste? Não seguiu por uma única razão. Para seguir eu tinha que ser licenciada em Medicina. E várias vezes tentei, até me cheguei-me a inscrever na faculdade, só que a obrigatoriedade das aulas, com Medicina, é um curso muito intenso, e eu não tinha disponibilidade porque já era mãe, sobretudo por isso, e portanto não me permitia aqui. Mas mesmo eles me diziam, os profissionais lá do Instituto de Medicina, Antonieta, vai, porque estás talhada para isto. E Antonieta é bonito. É o meu nome. Pronto, é o meu nome. Não vou acabar decapitada, com toda a certeza, pronto. Mas sentia-me perfeitamente bem naquilo. E porque não há uma área de direito que tem a ver com medicina legal? Ou o que é? Tem, só que em termos práticos, o que é que acontece? São áreas muito restritas, muito limitadas. E depois pude, através da medicina legal, juntamente com o curso de Direito, eu candidatei-me à Polícia Científica, mas isso obrigava-me, portanto, naturalmente candidatei-me ao concurso público, entrei e obrigava-me a ir para Lisboa para fazer a especialização. Ora bem, nessa altura estava-me eu a divorciar com 2 filhos e eu disse, bom, ok, ora bem, se as criancinhas ficaram sem o pai, agora também não podem ficar sem a mãe, portanto, vamos lá deixar isso de lado e ficas com as criancinhas. E portanto, foi esse o percurso, daí nunca mais ter-me candidatado a nada nessa área, porque depois também já não tinha idade. Infelizmente, há a questão da idade, a idade não sabem porquê. Não sabem porquê. Eu sofro desse mal, porque eu neste momento estou sem trabalhar. O programa da rádio é Carolice. Estou sem trabalhar e fui no outro dia a uma entrevista que me disseram: que bom, você tem um currículo muito interessante, mas tendo em conta que tem 46 anos, não temos lugar para si. Pois, é triste, não é? Eu cheguei de calções, ele não acreditou que eu tinha 46. Pois. Também fui uma entrevista de calções. Verão, calor. Exato, valha-me. O que é que eu vou fazer, não é? Não, mas isso por acaso é uma realidade que existe e eu sou muito
Tenho uma opinião muito própria em relação a isso, porque acho, ok, por um lado os jovens, tudo bem, mas por outro lado a experiência e o know-how de vida sem dúvida. que nos permitam envelhecer e provar que somos tão capazes como os outros mais novos. E às vezes nem é só isso, às vezes é tu ainda sentiste não é na flor da idade, mas com energia para desempenhar montes de papéis. Quer dizer, eu faço ginásio, eu faço canyoning, eu ando de bicicleta, eu arrumo a casa, eu trato do marido. Quer dizer, Tu cozinhas, eu cozinho, aqueles belos pratos. eu invento e não estou apto para trabalhar no armazém, para usar comigo. Exatamente. E de onde é que veio? Pois, agora já sei, porque a família era toda de artistas. Então, Sim. passada essa treta toda, foste fazer a formação artística. Eu já antes, eu já ia fazendo alguma coisa em termos de formação artística. Até porque, pelas pisadas da minha mãe. A minha mãe é de base, é psicóloga, mas desde muito cedo sempre deu aulas de expressão dramática, sempre esteve ligada a miúdos, sempre escreveu histórias. Ela publicou um livro, curiosamente, quando tinha 18 anos, um livro de poemas, que está agora na Universidade dos Estados Unidos, em Washington. Muito bom. Parabéns. É muito interessante, mas do nada, sabes? O que é curioso é que ela não fez nada por isso. E há relativamente porque era pouco bom tempo... e alguém viu. Exatamente. E, portanto, eu sempre gostei muito da área da representação, até porque eu sou uma apaixonada pela mente humana, pelos comportamentos humanos, e acho que a representar é fantástico, porque ok, dá-me um papel e agora tu tens que fazer assim ou assado, e eu acho isso fantástico. Portanto, eu tive sempre uma grande atração por esta área. Dentro dos possíveis, fui fazendo alguma coisa, não muito. Aliás, eu antes de Direito tinha realmente essa ideia de querer fazer uma formação mais consistente, mas não muito diferente agora, não é? Entendia que realmente só com essa formação eu não ia conseguir pagar contas. E, portanto, ok, deixa-me lá pensar outra coisa. Não é que realmente o resto às vezes funcione, mas pronto, pelo menos há uma maior credibilidade, digamos. Entretanto, fui fazendo algumas coisas, mais ou menos sempre relacionado com a área de moda, porque também trabalhei como modelo quando era mais nova, e depois desenvolvi muito aquela parte de relações públicas, que também é uma área que me dou muitíssimo bem, porque gosto de conhecer pessoas, gosto de relacionar com as pessoas. Cheguei a certa altura que estava desempregada e lembro-me das palavras do meu irmão. Disse, ok, então porquê é que não aproveitas esta fase que não estás a fazer nada, digamos, entre aspas, pelo menos que te paguem, e pensas, na verdade, daquilo que gostas de fazer. Isso, pronto, realmente, olha, é uma boa dica. Bom irmão. Então, sem dúvida, fiz então formação em teatro e em cinema e dediquei-me um bocadinho mais. Disse, ok, vou apostar um bocado mais nesta área. E vou fazendo alguns trabalhos, algumas coisas. Eu não gosto muito de classificar, às vezes, quando as pessoas me perguntam, mas o que é que faz e tal, e dizer, sou atriz. Eu acho que eu tenho uma frase, cada vez mais me define, eu sou aquilo que gosto de fazer. Tanto seja a representar, como até seja a cozinhar, ou seja o que seja. E hoje sou isto, e daqui a um bocado não sei. Eventualmente, porque de facto podemos ter uma tendência, mas eu, curiosamente, sou uma pessoa que gosto de fazer várias coisas. Eu não gosto só, ok, adoro representar, mas se me dissesse, olha, entre representar e medicina legal, gosto das duas. Não há porque escolher, não é? Portanto, é para o lado que eu agora estiver virada. Estou numa fase de representar, agora vamos representar, vamos esgotar isto até ao máximo e pronto, e vamos andando assim. E o que é que tu estás a fazer neste momento? Olha, neste momento, para além das atividades que são comuns contigo, que é tomar conta da casa, dos filhos, cozinhar, etc., vou fazendo alguns trabalhos em representação. Por exemplo, este fim de semana estou ocupada, que não posso dar mais dicas, mas estou ocupada com numas filmagens que vão ser cá no Porto. Vou fazendo alguns trabalhos nesse sentido. Dou explicações. Mas tem a ver com publicidade, é isso? Não. Tem a ver com a representação mesmo, na qualidade de atriz. Okay? Vou fazendo alguns trabalhos de publicidade. Dou explicações e olha um bocadinho de tudo. No fundo, eu acho que é os miúdos desabafarem comigo. Matemática não dou, porque já disseste que não podia agora contrariar aquilo que estava a dizer. Portanto, matemática não, mas teve português, história, geografia, ciências, ok, dou um certo acompanhamento. Fora isso, estou agora também noutra fase, que percebi que realmente tenho
tanto conhecimento e know-how de comportamentos humanos e, nomeadamente, também com a parte artística, porque não naquelas áreas de animadora sociocultural, que eu até pensava que não havia, mas realmente há vários sítios que pedem, nomeadamente as associações. A animação, exatamente. Percebes? Eu estou-me a rir de cada vez que tu dizes que conheces muito o ser humano, porque estou-me a lembrar da nossa conversa. Pois. Não é? Nós tínhamos uma conversa em off, Pois, que não foi hoje, entenda-se, que não foi hoje, e que realmente agora está, que assim, é quase como dizer, eu não sou nada boa em matemática e gosto muito de matemática. Mas pronto. Aliás, é sempre bom com os outros. Ok, exatamente. É sempre bom porque com os os outros funcionam. Com os outros funciona, percebes? É horrível, mas é verdade. Santos da casa não fazem milagres. Não. Nos vários trabalhos que fizeste, tinhas aqui Direito, Moda, Publicidade, Representação, Professora de... Eu dei aulas de expressão dramática, como era uma disciplina, não era obrigatória, portanto era uma disciplina de escolha dos miúdos, e que eu acho muito interessante. Aliás, eu acho que devia ser obrigatória e não facultativa, porque primeiro, é a tua empatia de chegares à pessoa, neste caso aos miúdos, que se torna mais difícil, e eu particularmente gosto de trabalhar muito com os miúdos da adolescência, até porque tenho uma em casa e é um desafio. Claro que tenho dias que me apetece matá-la e tenho outros que adoro, não é? Pronto, mas isto faz parte Exato, faz parte da vida. Mas é um desafio realmente perceber os miúdos e o comportamento deles. E não só quando tu estás de alguma forma, isto agora sou eu a falar de cor, porque realmente nunca fiz expressão dramática. Mas quando estás a lecionar a expressão dramática, de alguma forma também estás a criar no indivíduo, seja ele graúdo ou miúdo, liberdade ou seja, tu estás a dar ferramentas, estás a introduzir outra postura, outra forma de encarar as coisas, que eu acho isso básico e importantíssimo mesmo para tirar o fado. Exatamente para tirar o fado. Não que o fado não seja bom, o fado é ótimo. Sim, mas aquela negatividade, tudo aquilo que nós sabemos que é enraizado na cultura como disse portuguesa. grande Cristiano Ronaldo, que diz ele que as pessoas choram muito. Exatamente. E em vez de chorar deviam se unir mais e fazerem coisas boas. Exatamente. E acreditar mais e serem mais otimistas, porque realmente é mesmo muito importante. Como nós estamos a gravar isto, e foi agora há pouco tempo o que eu vou falar, duas coisas. Primeiro a questão do Cristiano Ronaldo e outra, vou-te pedir duas opiniões. E outra que tem a ver com Charlie Hebdo. Ok. A minha pergunta é... eu ia-te dar aqui dicas, mas não vou dar. Qual é a tua visão do que se passou no Charlie Hebdo? Olha, essas perguntas são pertinentes nesta fase, não é? Mas eu claramente vou responder, começando por te dizer que foi muito interessante, porque em casa, quando tivemos conhecimento disso, disputou-se logo tipo uma discussão. Com a minha filha do meio, que já tem 20 anos, portanto já tem idade suficiente para ter ideia já e saber daquilo que está a falar, e com os restantes intervenientes lá em casa. E eu e a minha filha mais nova tínhamos uma opinião diferente de todo o resto. A minha opinião, de início, logo, foi a de que acho que se devem respeitar as diferenças. Número 1. Ou seja, o facto de termos ideologias e comportamentos diferentes, isso não significa que temos que os extravasar ao ponto, para mim, que lá está, e ultimamente só se fala nisso, e tem-se falado, e com sentido, que é onde é que vai a liberdade de expressão. Concordo plenamente e sou a favor a 100% da liberdade e da maneira como as pessoas querem estar na vida, correto, mas acho que também temos que ter algum cuidado da maneira como nos expressamos na nossa liberdade de expressão. E, portanto, isto é o facto. Eu vejo as coisas, a situação eu vejo das duas maneiras. Por um lado, a própria edição em si, tudo aquilo que se despoltou, e por outro, o outro. Portanto, eu condeno a 100% a atitude terrorista, porque não tem como não há explicação. Ou antes, há explicação, mas não é justificação. E também condeno, porque para mim aquilo não é liberdade de expressão. Ou seja, é liberdade de expressão no sentido de que as pessoas têm o direito de dizerem o que quer que seja, publicarem o que quer que seja, mas acho que ultrapassaram o limite do bom senso do que é a liberdade de expressão. Eu já estou como ontem, e cito o Papa Francisco, de quem realmente tenho uma admiração profunda, que dizia:
que de facto se alguém chegasse ao pé da mãe dele e o ofendesse com alguma palavra menos própria, ele ia lá e dava-lhe um estalo. Portanto, foram palavras do Papa Francisco, ou seja, no mundo de hoje... Mas tu não achas que as palavras são um meio para atingir uma reação? E a reação só existe se... Sim, isso tu eu não concordo. souberes contornar a Isso eu palavra. concordo. Agora nós estamos a falar de culturas completamente diferentes e, portanto, nós temos que, pelo menos, ter essa capacidade de entendimento que se estamos a falar de culturas, ideologias, religiões, tudo completamente diferente, aquilo que nós possamos, a mensagem que nós possamos entender pode não ser a mesma dos outros. E, portanto, é nesse aspecto que eu estou a dizer que devemos respeitar. Porque, e curiosamente falava-se isso no outro dia lá em casa, que era a mesma coisa que eu dei exemplo à minha filha, a história do bullying. Ok, se eu critico ou se faço aquela pressão psicológica sobre aquela criança porque ela é gorda, digamos, uns podem me dizer, é liberdade de expressão, portanto eu posso dizer aquilo que quero, não sei o que mais. Epá, mas no fundo eu estou a ofender aquela personalidade, aquele indivíduo e aquele ser. Portanto, até onde é que vai uma coisa e começa a outra? Tu podes ter... Tu quando fazes de uma forma insultuosa, o Charlie Hebdo não era um insulto, era a caricatura de... Mas eu acho era a satirização de... Mas eu acho a caricatura, digamos, de certa maneira insultuosa. Mas então as anedotas também são. Pois, mas há coisas que não... No geral, não estou só até a falar especificamente daqueles, Sim. porque há tantos outros, que eu nunca fui... Quer dizer, a mim não me faz rir, a mim não me desperta absolutamente nada. Eu rio-me imenso com as anedotas sobre gays. Isso é imensas. Mas há anedotas e anedotas. Em Mas tudo há eu acho imensas que há... anedotas sobre Jesus. Mas eu própria também me rio. Eu própria também me E então porquê é que não rio. fazemos anedotas com o outro? Mas acho que o outro é demasiado ofensivo. Por quê? Porque acho que a carga, a mensagem que transmite, pelo menos para mim, a mensagem que transmite para mim é demasiado ofensiva. Está carregada, é muito densa, e eu Mas não é uma consigo... realidade porque há vidas que estão a ser ceifadas com aquilo, não é? Em nome de uma divindade estão-se a ceifar vidas. Sim, mas eu aí não... Isso é Isso como é eu natural digo, que alguém de alguma forma satirize a brincadeira que não tem piada nenhuma. Pois, mas eu acho que em tudo tem que haver um ponto de equilíbrio. Mas então não estamos a falar de liberdade, estamos a falar de liberdade, Mas o ponto de equilíbrio também só pode... Para mim o ponto de equilíbrio só existe a partir de que essa liberdade existe de uma maneira saudável. Porque há muitas pessoas que, de facto, não têm qualquer tipo de equilíbrio e entendem que têm a liberdade para tudo. Portanto, há aqui... Eles são os melhores. Pois, portanto, Eles são os mais livres de nós todos. Percebes? Eles são os mais livres de nós todos, é que não conhecem regras. Sabes que eu tenho uma maneira de pensar muito própria e quando às vezes as pessoas dizem porque eu me sinto livre, a liberdade isto, a liberdade aquilo, e as pessoas normalmente associam à liberdade ao espaço físico, tu poderes deslocar para aqui, para lá, não sei o quê. Eu às vezes dizia assim, também, lógico também. Mas, por exemplo, para mim a maior liberdade é tu conseguires atingir, se o conseguires, mas a tua liberdade é quando tu tens o desapego das coisas, é quando tu não tens medo de nada. Isso é a maior liberdade mental que tu podes ter. Essa para mim é a liberdade, de facto. Tu podes estar mesmo numa cela, assim, tipo confinado num espaçozinho como o nosso. O Sócrates disse que agora que está preso nunca se sentiu tão livre. Estás a ver? Pronto. E houve quem já dissesse, então deixem-no lá estar que ele está livre. Exato. Portanto, não precisamos fazer mais nada. Vamos mudar de assunto. O que é que tu dizes do nosso herói, do Cristiano Ronaldo? É fantástico. Fantástico. Eu não sou grande adepta de futebol, Eu aliás, também não sou nada adepta de futebol. Olha, eu vou dizer um disparate. Não digo nada, pronto. Vamos Também não então, sou adepto de futebol, sou adepto de futebolistas. Ok. O disparate tinha mais Tinha letra. outra- Tinha mais letra, Tinha mais não vou dizer. continuidade, não é? Pronto, reticências para quem nos ouve. Mas como é que eu estava a dizer? A minha pergunta é mais no sentido de, para quem viu, e tu viste, eu vi, e toda a gente viu, o puto que veio da Madeira, Verdade. não é? E que de repente foi super criticado, primeiro. Sim. Foi super criticado quando começou a dar os passos maiores, e que atualmente é um senhor. E hoje toda a gente lhe... Toda a gente, um Sim, grande número faz a grande vénia. número, sim. Ainda há aqui uma minoria que eventualmente Continua a achar que aquilo é parvo. vai sempre achar, não é? Pronto. Mas a grande maioria... eu é uma pessoa que admiro. Admiro, não sei... Quer dizer, aquilo que vou sabendo é
Telejornais, jornais, etc. Não sei o quê. Há uma coisa que eu admiro por aquilo que vão passando, a ser verdade, e acredito que sim, que é a consistência de família, de facto. Sim. E são um exemplo. São um exemplo. Contrariamente a tudo aquilo que foi dito no início do percurso de vida dele, que não deve ter sido nada fácil. Com tanta crítica, com tanta coisa à volta. E era um miúdo que vinha de uma pobreza imensa. Exatamente, e de uma humildade. E a consistência sempre de família neste projeto de vida é de louvar. É de louvar, porque não é vulgar termos isto. E se agora o Cristiano Ronaldo dissesse que era gay? Porque ele agora divorciou-se outra vez. Pois já está separado da outra. Linda todos os dias aquela mulher. E teoricamente agora estão outra vez. Pois, parece que... Como é que tu vias um futebolista com o calibre do Cristiano Ronaldo dizer eu sou gay? Perfeitamente bem, porque eu acho que a orientação sexual não tem nada a ver com a tua parte profissional, o que quer que seja. Qual é o problema dele Mas ser achas que ele gay? continuava a jogar? A pergunta, eu vou dizer porque é que eu estou a fazer a pergunta. Sim. Porque há uns anos atrás, acho que alguém descobriu uma fotografia qualquer, de um carnaval qualquer, em que ele foi apanhado de saltos. E fez aí uma polémica, valha-me Deus. A minha pergunta é nesse sentido. Tu achas que um futebolista do calibre do Cristiano Ronaldo, se dissesse que era homossexual, o que é que tu achas que acontecia? Olha, é uma pergunta... Merecedor Agora, acho que na prática a coisa ia correr muito mal. Muito mal. Muito mal. Ainda não, infelizmente, ainda não temos... estamos em anos de luz. Não só aí, como tu viste, pelo que eu te disse numa das minhas entrevistadas aqui no Também Somos Gente, foi uma profissional da aviação aérea. Sim. A aviação aérea é bom. A aviação aérea é muito bom. JP, tu estás cá. Uma mecânica de aviação que tem nota 100 em todos os cursos que fez. Sim. E que lhe é recusado por ser mulher, por isso. E estamos no século XXI. Meu Deus, não é? E estamos no século XXI. Eu tomei nota aqui que tu és uma mulher divorciada. Quantas vezes? Tenho que dizer. Apetece-me. Algumas, pronto. É Algumas, mais que uma. Como é que se vive um divórcio? Ora bem, como eu já é mais que um, vou-te dizer que o primeiro... Como é que se vive o primeiro? Exato. O primeiro é sempre complicado no sentido... Aliás, depende da própria modalidade do divórcio em si. O meu foi amigável, tanto é que o advogado era comum e depois do divórcio fomos beber umas cervejitas e tal, portanto a coisa correu muito bem e não tem problema absolutamente nenhum. Mas há uma ligação ainda? Sim. Até porque é com a particularidade de que eu fui casada 2 vezes com o mesmo marido. Isso é altamente. Ok, pronto. Portanto, o que é muito, não digamos estressante, mas digamos que me dá aqui um bocado de trabalho quando os miúdos se candidatam à faculdade, à bolsa, e eu tenho que escrever por escrito, porque ninguém entende muito bem a situação, realmente porque o primeiro filho é de um primeiro casamento, a segunda filha é do segundo casamento, mas o marido e o pai é o mesmo. E então eu tenho que explicar aquilo tudo muito bem, senão ninguém entende. Pronto. Portanto, é uma pessoa que somos amigos, continuamos amigos, vamos ser sempre amigos. Teve o seu lugar, como eu, naquela altura. Pronto, ok, portanto foi um divórcio tranquilo. Mas isso é engraçado, assim, olha, é melhor a gente divorciar-se, pá, que a gente não se está a entender, é verdade, já temos um filho, mas pronto, paciência e tal. Pois, na boa e tal, não sei o quê, depois passados uns tempos, assim, olha, amor, a sério. Passas a vida aí lá à casa. Exato. Fica de novo. Outra vez, vamos lá dar hipótese a isto e foi mais ou menos isso. Portanto, ok, vamos lá tentar outra vez. Pronto, mas realmente não funcionou. A primeira separação custou-me primeiro pela própria novidade da situação em si e, portanto, tu nunca percebes muito bem, ainda não estás preparado, não tens as defesas próprias emocionais e, portanto, o primeiro digo-te que me custou um bocadinho, porque me senti um bocado perdida. Até porque casei nova e tinha 20 anos e, portanto, achava, até porque, apesar de eu ser uma pessoa muito extrovertida e gostar muito da vida e ter paixão nas coisas, sempre fui muito caseira. Eu sempre fui muito a favor da família, do bolo ao fim de semana para os filhos. Portanto, eu tenho muito esse conceito cultural. E, portanto, quando casei, era aquilo que eu queria, era a casa, o marido, os filhos, etc. E o primeiro divórcio atirou-me contra a parede, tipo, uau, afinal isto não é bem social, assim. Como é que foi?
Eu tranquila, porque eu não tenho problema absolutamente nenhum. Eu posso dizer que posso ser a única pessoa à face do mundo a pensar de uma maneira que isso para mim não me afeta nem me arrefece. A única não serás, não é? Não, ok, digamos que não, claro, mas percebes? Eu percebi. Pronto. Portanto, Mas não sempre... sentiste nenhum... Principalmente até quando voltaste a casar com o mesmo. Não, sim. Senti mais, digo-te, quando o Tiago, que é o nome do meu filho mais velho, quando o Tiago ia para a escola e que realmente ainda não, ou poucos haviam casais divorciados. E aí eu notava, tipo, uau, isto é uma situação realmente ainda muito nova. Portanto, estamos a falar há muitos anos atrás. Sentia isso. De resto, não, porque convivi sempre com pessoas, não digamos divorciadas, mas com alguma bagagem mental de saber entender as situações, etc. Sabia lidar Portanto, não tive grande pressão. E pronto, comecei a ver as coisas como têm que ser vistas. Ok, o divórcio é um divórcio, como tantas outras coisas, só temos é que... Que és uma mulher de paixões. Sou uma mulher de paixões, apesar que com a idade acho que tenho fases. Enquanto que antigamente eu era uma paixão contínua, por tudo, agora tenho fases. Tanto estou numa fase realmente apaixonada, por a vida sempre. Mas tenho fase em que estou mais apaixonada por tudo e tenho outras que estou quase, digamos, numa introspeção emocional, para tentar perceber onde é que eu encaixo, o que é que eu faço e aquelas questões que eu gosto muito de me colocar. Ainda não sabes qual é o teu patamar, é isso? Não sei. Ou tu achas que tens vários patamares para escolher e ainda não decidiste? Não. Eu acho que sei, tenho plena consciência qual é o meu patamar. A minha maior dificuldade que eu tenho, e tenho vindo a sentir à medida que vou envelhecendo, é cada vez mais... Envelhecendo em termos de idade, só numérica. Ok. Mais nada. Mais nada. Estou a olhar para ti, que a minha irmã. Bem, mas... Embora isso não dá muito jeito, né? Porque eu já tenho 46, por isso... Digamos que havia aqui, tínhamos que reformular aqui estas coisas. Mas digamos que sou-te honesta, eu cada vez tenho mais dificuldade de me integrar com o mundo em que vivemos. Tem a ver com o grau de exigência? Tem. Aumentou? Tem. Muito mais. Muito mais. É bem verdade aquilo que vamos lendo e vendo no dia-a-dia que tu acabas por não ter paciência se não falam a tua linguagem, que já não estás disposta a muita coisa. Isso é verdade, pura e dura. Mas faz de nós, pelo menos, e tenho esse entendimento, faz de nós melhores pessoas, pelo menos mais felizes. Interiormente, mas faz de nós arrogantes. Também corremos esse risco. Arrogantes, mais distantes e mais frios, que é isso que eu normalmente tenho sempre cuidado e quase como se fosse uma reza, meia volta ou diariamente isso. Atenção! Atenção! Calma aí com a carruagem da maneira como pensas. Exatamente por perceberes que é muito frágil essas questões. A linha do não tenho paciência com a linha do sou arrogante, não tenho que estar a apurar. Porque tu até podes estar realmente com a melhor das intenções e dizer, pá, já não estou com paciência para isto e para aquilo e não sei o que mais, mas quem está de fora, epá, fulano é tão arrogante, que prepotente, tem a mania, que distante. Percebes? Portanto, corres sempre este risco de leitura, não é? Eu sou realmente muito arrogante. Está ali um cavalheiro que sabe que eu sou extremamente frio, às vezes dou cada resposta que valha-me Deus. Mas é verdade, Sérgio, é verdade que realmente isso acontece, porque eu também, meia volta às vezes, acho que estou a roçar essas situações. Faz parte. Quem nos ouvir, que nos entenda da melhor maneira, porque não é... Eu entendo perfeitamente o que estás a dizer, porque eu há uns tempos atrás saía todas as noites e atualmente não tenho paciência. Pois, eu não tenho paciência, como já não tinha, Sim. só que não era tão visível, digo eu, para o pum-pum-pum da música em que tens de falar aos berros. Exatamente. Não, estás a outro nível, acho que a tua procura, para mim, isso já não me diz nada, já não mexe comigo. Para mim é muito mais bonito um serão agarrado a uma garrafa de vinho, desbobinar a conversa. Exatamente, ou veres um bom filme em casa, ou uma boa conversa realmente com alguém e perceberes, há outras coisas. Eu acho que há a descoberta de outras coisas a outro nível.
E, portanto, há coisas que já não fazem parte. Já aprendeste, já estiveste lá, pronto. Já exploraste, não há mais nada a aprender aqui, portanto não vamos repetir as coisas. Ok? Vamos... O que é que... Nós estamos agora no princípio do ano, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Sim. O primeiro mês, pelo Sim. menos. O que é que tu gostavas de acontecesse este ano? Epá, eu acho muito engraçado essas perguntas. Não quero responder, não respondo. Não, responda tudo, não tem problema nenhum. Vamos lá ver o que é que é a pergunta que vais fazer a seguir. Não. Ok. O que é que gostava que acontecesse este ano? Primeiro a ti. O que é que tu gostavas Exatamente. que acontecesse? Individualmente a mim, até porque estou muito numa fase dedicada profissionalmente a encaixar-me de verdade em algum projeto que me enche a alma e, portanto, gostaria realmente que isso acontecesse. Que aparecesse o projeto. Que aparecesse o projeto. Não quer dizer que ele não exista, porque entendo até que existe, mas é eu poder ter uma participação direta nisso. Portanto, isso, em termos práticos, será uma das minhas prioridades e é pela qual eu iniciei o ano com esse objetivo. O segundo é poder evoluir sempre como ser espiritual que me entendo que sou. Tu estás-me a matar com esta do espiritual. E eu estou-me agora a recordar da nossa conversa quando a gente falou no shopping. Fala um bocadinho desse teu lado espiritual. O que é isso do espiritual? Sim. O que é que tu fazes? Sim, olha, isto foi um processo gradual. Ou seja, essa questão para mim é muito interessante porque desde muito cedo eu sempre senti fé. A dita fé, o acreditar em algo. Sempre senti, nunca questionei, nunca duvidei. Ok, cresceu comigo. E depois numa fase menos boa, pelo facto de estar desempregada, e eu entendo e tenho essa leitura, que é o universo está-nos a dar a oportunidade de estarmos sozinhos connosco. E, portanto, nesse sentido, vamos descobrir. Portanto, é muito enriquecedor e é uma mensagem que eu quero deixar a quem nos possa estar a ouvir, que é, ok, sabemos perfeitamente que não ter trabalho traz imensas consequências negativas, não é? Todos nós sabemos, mas comecem a ver o outro lado da moeda. É sempre uma coisa também que a minha irmã me ensinou, que qualquer situação tem sempre dois lados, ok? Sim. E um dos lados positivos, contrariamente ao que muitas pessoas acham que o facto de estar desempregado não nos ajuda absolutamente em nada, mas em algumas coisas até pode ser um privilégio, que é, primeiro, é o facto de teres tempo para ti mesmo e te permitir realmente descobrir como seres. E só se tiveres este espaço, esta interiorização, é que tu consegues perceber que ser és. E quanto mais próximo do teu próprio ser, da tua essência, provavelmente vais descobrir coisas que te vão enriquecer e que te permitem ser mais feliz contigo mesmo. E isto é uma descoberta que eu acho fundamental. Tu fizeste-la? Fiz. Como? Fiz, olha, fui fazendo primeiro eu adoro ler e a leitura a mim ajudou-me imenso. Portanto, eu devorava livros. Sobretudo nesta área, nesta fase, portanto, li tudo. Fui sempre muito cética, muito cuidadosa com tudo que lia. Eu não sou como lebre, como é que é? Coelho por lebre ou outra coisa. Pronto, é isso. Portanto, sempre fui muito cuidadosa, mas fui descobrindo várias coisas que para mim faziam sentido. E como tinha sempre muita curiosidade, portanto, ok, vamos cada vez mais aprofundar isto. E depois comecei a meditar. Para mim, meditar não é tipo, ok, agora pá, tens que estar quietinha, deitadinha e vais levitar, seja lá o que for. Não, simplesmente era, vou primeiro estar numa posição confortável fisicamente, e por isso se diz que muitas das vezes o meditar tem aquelas posições exatamente porque te permite estar tão relaxado que tu te esqueces completamente da tua forma física, exatamente para te concentrares noutra energia. E fui treinando, ou seja, no início era tipo, a minha cabeça andava completamente a vaguear, pensava nas horas, pensava nisto, pensava naquilo, ok, mas cheguei a um certo ponto, como tudo, há que educar. E portanto era uma questão de treino, e eduquei-me a mim mesma, a ser-me fácil, eu dizer, eu preciso de 10 minutos, eu tenho que alimentar a minha alma, isto está-me a alimentar a minha alma, e eu preciso disto. E, portanto, sinto isso diariamente. E eu alimento a minha alma nesse sentido que tenho que fazer isso. Portanto, enriqueci-me imenso como pessoa. Estás melhor hoje que quando a gente falou? Muito melhor.
que é que mudou? Mudou a aceitação das situações. Saber aceitar. Saber aceitar, e curiosamente te vou dizer mais uma dica que é, isto para muitas pessoas pode ser um disparate, mas ok, o que quer que seja, lá está a liberdade de expressão, se nos permitem, é até que ponto é que uma pessoa que está contigo tem uma atitude negativa, pode também te estar a ajudar a ti a ultrapassar determinados obstáculos que de outra maneira tu não ias conseguir ultrapassar. Portanto, em vez de ser teu inimigo, vai passar a ser teu amigo. Tipo o treino americano. Seu filho da mãe, tens que ir para a frente. Eles treinam os rapazes na tropa a maltratá-los. Olha, vai, ok, reage, vamos lá. Bianchi, obrigadíssimo. Estamos a chegar ao fim. Caramba, isto foi rápido. Já foi Vês? quase uma horinha. Que bem. Não foi nada complicado. Fim de semana vais fazer filmagens. Vou. Quer dizer que não vais às noivos? Não. Temos Não vou aos pena. painovos, mas por acaso podes ter certeza que se tivesse disponibilidade, tinha todo o gosto em visitar Portugal Temos Gay e de ir lá, ir-vos cumprimentar. Podem entrar de graça, vão ao meu Facebook, é o Facebook de Portugal Gay, imprimem os convites, podem entrar. Olha, de mas graça. isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem porque realmente para muita gente põe logo a questão tipo, ok, vou, eu até tenho interesse, mas como? Quanto é que se paga? Portanto, Por acaso nem sei se é muito, acho que é 3 Não euros sei. aqui, eu não faço a mínima ideia. sim, 3 para uma pessoa, mas imagina agora um grupo. Muita gente tem dinheiro, Ok? não é? Portanto, Por isso pagam os que têm dinheiro e os outros vão ter um convite. muito bem. Meu amor, obrigado por teres aceito o meu Eu convite. é que agradeço, muito obrigada. E obrigado ao programa. Acho interessante poderes dar a conhecer pessoas Que não são diferentes, conhecidas. que não são conhecidas, que são histórias de vida. Quem sabe, com o que quer que seja que possamos dizer, quem sabe podemos ajudar alguém que seja. Há alguém igual a nós. Exatamente, portanto isso é fantástico. Isso é fantástico. Muito Bem-aja obrigado. que continuas por muito tempo. Deus Nosso Senhor te ouça. Principalmente se que me quiserem pagar, era tão bom. Eu já pensei. Eu não é sério de falar com o Belmiro ou coisa do género, se ela não estava nada. Da minha parte, só me resta agradecer. Já está ali a minha colega para gravar também a seguir a nós. O Também Somos Gente surgirá em nova oportunidade. Para a semana, Bem. cá estamos nós com a língua bifurcada. Eu e a Maria José, que já me ligou a dizer que está com a língua muito afiada. Por isso, caros amigos, façam o favor de serem felizes. Até lá, beijos. A família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a questão de assinalar este dia. Desta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas.